Olá, meu nome é Karen e eu gostaria de conversar com você hoje sobre uma coisa muito especial. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Karen, por que você posta tantas coisas sobre Deus nas suas redes sociais? Por que quando eu vou conversar contigo, a maioria das tuas palavras envolve Deus? Por que você vive dessa forma diferente? Você passa tanto tempo dentro da igreja, você passa tanto tempo envolvida com essas coisas. Por que você vive assim? Ou como você pode ter tanta certeza que Deus existe? Como você pode ter tanta certeza de que esse Jesus vai voltar? Então eu queria falar duas ilustrações bem simples que eu falo para os meus filhos. Um dia o meu filho mais velho disse assim, mamãe, eu quero ver Deus. Por que eu não posso ver Deus? Então eu levei ele lá fora e disse, filho, vamos olhar para o sol? E ele disse, mamãe, eu não consigo olhar para o sol é muito forte, dói os meus olhinhos, não dá. E aí eu disse, filho, você sabe quem criou o sol? Quem criou o sol foi Deus. Se o sol, que é algo que Deus criou, é tão forte, como nós vamos conseguir enxergar a Deus com esses nossos olhos humanos? Não é possível, mas o sol está lá. A gente sente o calor do sol. Deus fez o sol assim, mas ele é forte. Então como nós vamos conseguir olhar a Deus com esses olhos? E outra coisa, vamos usar o exemplo do feijão. Eu disse, filho, experimenta esse feijão. Ele gosta muito de feijão. Ele disse, Eca, mãe, que nojo, tá muito ruim. E aí, o que tem? Eu disse, não tem nada, filho. A única coisa que tá faltando é o tempero. Depois que a gente coloca o tempero, o feijão fica gostoso. E com Deus é assim. A nossa vida sem Deus, ela fica totalmente sem graça. É só viver sem sentido nenhum, sem propósito nenhum. Viver por viver é algo sem gosto. O Senhor Jesus é o tempero da nossa vida. Eu tive experiências com Ele. É por isso que eu digo que Ele existe. Eu converso com Ele. Eu ouço Ele falar comigo. É por isso que eu sei que Ele existe. É por isso que eu tenho a convicção. Existe a Bíblia, um livro maravilhoso que o Senhor Deus fala conosco. Mas quando nós buscamos aprender sobre Ele, quando nós queremos saber mais sobre Ele, tem um versículo que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Mas então, talvez você me pergunte, por que isso não acontece comigo? Por que isso nunca aconteceu comigo? Talvez você tenha apenas ouvido Ele bater, mas você nunca abriu a porta do seu coração para Ele entrar. Você nunca se importou em convidar Ele para fazer parte da sua vida, para você perceber o que é realmente importante. Você nunca buscou saber o que é verdade e o que não é verdade. Você só escuta e será? Será que isso vai acontecer? Eu acho que não. Eu acho que é demais. Mas na verdade você nunca vai entender se você não provar. É como comer uma laranja. Se você não comer, você não vai saber o gosto que tem. Você só vai saber o gosto que ela tem, se ela é doce ou se ela é amarga, se você experimentar. E a Bíblia é assim, Deus é assim. Deus não arromba o coração de ninguém. Ele não é que nem o inimigo, que quer entrar e destruir tudo, que ele não precisa ser convidado. Não, Deus é educado. Ele bate. E se você quiser, você deixa ela entrar. Senão você não deixa. Se você não deixar ela entrar, você nunca vai entender. Você vai viver uma vida inteira sem propósito. Uma vida inteira sem tempero, sem sentido. Sem entender o que realmente é viver para Deus. O que realmente é dar a vida para Ele. Viver para Ele. Não existe outro sentido na minha vida do que viver para Deus. Não existe outra solução para os meus problemas do que entregar a Deus. Não existe paz sem Deus. Como eu poderia acordar de manhã e ficar tranquila se Deus não existisse? Aqui eu entregaria meus medos, as minhas dificuldades. Não existe vida sem Deus para mim. Na verdade, não existe vida sem Deus para ninguém. Porque depois que você experimenta Deus, depois que você conhece Deus, você não sabe mais viver sem Ele. Isso é viver com Deus.
E se você quiser conhecer a esse Deus, é só você abrir a porta e convidar Ele para entrar. Buscar conhecer. Talvez você não entenda hoje porque você nunca buscou entender, se interessou por entender. Se você buscar conhecer a Deus, você vai entender o porquê eu vivo assim. E o porquê eu não posso parar de viver assim. E o porquê em tudo na minha vida envolve Deus. É porque esse é o propósito da minha vida. Na verdade, esse é o propósito das nossas vidas. Essa é a verdadeira felicidade. Isso é viver com Deus, para Deus, por Deus, com a grande esperança de viver com Ele no futuro, na grande espera de esperar Jesus vir nos buscar. Mas como isso pode ser real? Como isso pode acontecer? Isso vai acontecer. Eu te garanto que vai. Eu não estarei aqui depois para te contar. Mas eu espero que você, em tempo, você abra a porta e deixe Jesus entrar na sua vida. E quando Ele vier, você suba junto comigo para esse céu tão maravilhoso. É algo único. É algo real. É algo sério. Deus não é brinquedo. Deus é tudo. Deus é amor. Deus é justiça. Se entregue hoje para esse Jesus. Abra a porta hoje para Ele. E conheça como é viver de verdade. Como é ser feliz de verdade. Como é ter paz. E como é ter um propósito de vida. Você vai perceber que a partir disso a sua vida vai mudar. Ela vai passar a ter um tempero maravilhoso. E você não vai mais saber viver sem isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.